Natal Antares de Oliveira Moura, estou no Leda Guimarães Natal e hoje eu vou fazer um seminário sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Mas antes de falarmos sobre seu governo, devemos entender um pouco de quem foi Juscelino. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido também por muitos como JK, nasceu no ano de 1902, vindo de uma família humilde, mas sempre gostando de estudar. Ele também ingressou na Universidade Federal de Belo Horizonte, cursando medicina, onde tempos depois iria trabalhar na Polícia Militar Mineira, sendo médico. Ele se candidatou a presidente da República e venceu governando entre os anos de 1956 a 1961. Bem, agora que entendemos um pouco de quem foi Juscelino Kubitschek, vamos entender como foi o seu governo. Devemos falar antes que havia uma aliança entre o PTB e o PSD, mas que houve um golpe no antigo presidente que era Getúlio Vargas. Mas que mesmo assim, Juscelino não pegou um governo ruim. Ele pegou um governo normalizado e estabilizado. Um governo que não estaria em guerra. Certo? Sua principal ação em seu governo foi o tão conhecido Plano de Metas, ou 50 anos e 5, onde ele queria modernizar o Brasil de uma forma tão grande, fazendo parecer como se passasse 50 anos de transformações, mas na verdade foi 5, que era a época de presidência que durava naquela época. Ele focava em 5 setores, que eram eles o transporte, a indústria, a alimentação, a energia e a educação. Bom, agora que entendemos um pouco disso, eu gostaria de falar o seguinte. Juscelino sim queria investir muito no Brasil, mas ao mesmo tempo que ele queria investir, ele acabou se endividando com mercados externos. Ou seja, ele queria tanto ir para frente que ele acabou criando dívidas. Mas, esse é um assunto para outro seminário. Outra coisa que quero falar para vocês. Juscelino Kubitschek, ele investiu em ruas automotivas. Ele investiu nos automóveis, dizendo assim, de uma forma mais simples. Por quê? Porque naquela época o petróleo, a gasolina que vinha do petróleo, não era tão cara. Custava até centavos. Não era tão cara como é hoje. As ruas também, para fazer, eram muito mais baratas. Então, ele investiu nisso, fazendo empresas estrangeiras, automotivas, que viessem aqui para o Brasil, aumentando seu lucro e sua produção. Bom, mas mesmo assim, Juscelino considerava que o meio ferroviário era o principal meio de transporte, porque ele não precisava de um combustível fóssil, beleza? Juscelino foi considerado como nacional desenvolvimentista, porque ele se aproximava das questões industriais, ao mesmo tempo que dava espaço para o capital estrangeiro. E além daqueles setores que ele investiu, ele também investiu em setores secundários, como crescimento industrial, petroquímico, eletrônico e farmacêutico. Vale lembrar que uma grande ação que ele também fez foi o transporte da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Lembrando que essa ideia não foi dele, foram de outras pessoas no poder, mas ele foi a peça fundamental para conseguir fazer isso. A ideia de uma capital no meio do país não era de hoje, mas ele que colocou em ação. Mas ora, ele foi muito criticado pelas péssimas condições de trabalho aos migrantes do Nordeste que estavam trabalhando ali. Como garantia, eles trabalhavam e moravam, mas que após o término de Brasília, adivinha, não tinham lugar para ficar ali. Então foram criadas cidades onde eles foram morar. Inclusive tem uma que se chama Canangolândia. Então meu entendimento sobre o governo de Juscelino Kubitschek é que, bom, ele queria mesmo investir no Brasil, ele queria muito industrializar o Brasil. Mas ao mesmo tempo, suas formas são um pouco deselegantes, vamos dizer assim, já que ele fez muitos empréstimos e colocou migrantes a péssimas condições de trabalho. Mas digo que essa urbanização, essa industrialização, essa modernização foi fundamental para o Brasil que vemos hoje, já que, graças àquele governo, tiveram importantes acontecimentos no Brasil na década de 50. Vou citar alguns para vocês. Em 1958, o Brasil pela primeira vez foi campeão mundial, onde Pelé fez o gol na final. E por curiosidade,
A camisa azul que foi jogada na final foi feita, né, construída um dia antes do jogo por uma única pessoa. Quer dizer, hora antes do jogo, já que era de madrugada. Outra coisa, o jazz e o samba se juntaram criando o gênero bossa nova, que foi um importante ritmo, gênero naquela época que fez grande sucesso. O primeiro canal de TV veio para a América Latina e se chamava TV Tupi. A primeira Bienal Internacional da Arte de São Paulo foi criada em 1951. E por fim, não aconteceu no Brasil, mas é muito importante relatar, houve o primeiro transplante de órgãos. Em 1955, a primeira vacina contra a poliomielite. Esse foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção e até um novo dia. Tchau!